A torcida palmeirense, sempre apaixonada e fervorosa, sabe que o futebol é um esporte imprevisível, repleto de emoções e reviravoltas. E, neste momento, um verdadeiro vendaval sacudiu os bastidores da Sociedade Esportiva Palmeiras. A CBF, em uma decisão que pegou a todos de surpresa, anunciou a penalização do Verdão com a perda de 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Essa notícia aterradora reverberou em todo o Allianz Parque, e a torcida já começou a sentir as consequências de uma medida que pode mudar o rumo da competição. O que essa penalização significa para o Palmeiras? Como o time reagirá a essa pressão extra? Entre os torcedores, figuras como o sempre animado Seu Jorge, que não perde um jogo e está sempre com a bandeira do Verdão, expressam a frustração e a preocupação. Ele, que sonhava em ver o Palmeiras levantar o troféu no final da temporada, agora se vê angustiado com essa reviravolta. É inegável que as emoções estão à flor da pele. A luta pelo título brasileiro, que parecia tão próxima, agora se torna um sonho distante. A equipe, que vinha apresentando um ótimo desempenho, agora se vê em uma situação delicada, onde cada ponto conta e cada jogo se torna uma batalha crucial. O clima de expectativa entre os torcedores é palpável. Para muitos, a pergunta que fica é: como a equipe irá lidar com essa adversidade? A pressão está nas costas dos jogadores, e todos os olhos estão voltados para o técnico, que terá que encontrar uma maneira de motivar o time em meio a essa tempestade. A torcida, que sempre apoiou o time nos momentos bons e ruins, agora se pergunta: será que a força da Mancha Verde, com sua paixão e energia, poderá ajudar o Palmeiras a reverter esse quadro? Ao longo deste capítulo, vamos explorar não apenas a notícia em si, mas o clima que a rodeia e as reações que ela provoca. O impacto emocional é imenso, e a penalização traz consigo um peso que vai além dos números na tabela. A moral do elenco e a confiança da torcida estão em jogo. O Palmeiras, que já enfrentou desafios similares no passado, precisa encontrar força na sua história e na paixão de seus torcedores. O apoio da arquibancada pode ser a chave para galvanizar a equipe e superar essa adversidade. Além disso, é fundamental entender o contexto em que essa penalização ocorre. O Brasileirão é um campeonato acirrado, onde cada partida pode ser decisiva. A perda de pontos não é apenas uma estatística, é um golpe na confiança da equipe e um baque no sonho de levantar o troféu no final da temporada. A história do Palmeiras nos ensina que, em momentos críticos, a união entre a torcida e o time pode fazer toda a diferença. Portanto, o que vem a seguir? A torcida palmeirense precisa estar preparada para um clima de incerteza, mas também de luta e superação. O time precisa da força da arquibancada mais do que nunca, e a paixão dos torcedores pode ser a chave para galvanizar a equipe. Neste momento de crise, todos se perguntam: será que a força da Mancha Verde poderá ajudar o Palmeiras a reverter esse quadro? A esperança ainda pulsa, mas o caminho será desafiador. Vamos juntos, Verdão! Agora, vamos nos aprofundar no impacto tático que essa perda de pontos traz para o Palmeiras. Mais do que uma simples questão de números, essa penalização afeta diretamente a estratégia do time dentro de campo. Com a nova situação na tabela, o técnico terá que repensar não apenas as escalações, mas também as táticas e o estilo de jogo. Cada partida daqui em diante se tornará um verdadeiro jogo de xadrez, onde cada movimento tem consequências e onde o risco deve ser cuidadosamente avaliado. A pressão sobre os jogadores aumentará consideravelmente, e isso pode impactar o desempenho deles nas próximas rodadas. É natural que, ao entrarem em campo, sintam um peso extra nas costas. A moral da equipe, que já estava alta, poderá ser abalada. Nesse momento, a torcida tem um papel fundamental. O apoio da arquibancada pode ser a força que eles precisam para superar essa adversidade. O Allianz Parque, conhecido por sua atmosfera eletrizante, precisa ser o palco de um apoio robusto. Jogadores se alimentam da energia da torcida, e a presença da Mancha Verde será vital para manter a moral alta. Essa conexão entre jogadores e torcedores deve ser ainda mais forte, pois é este vínculo que pode fazer a diferença em momentos de crise. O técnico precisará encontrar maneiras de minimizar essa pressão e, ao mesmo tempo, maximizar a performance dos jogadores. É um verdadeiro desafio, mas também uma oportunidade para mostrar a força e a resiliência do Verdão.
A forma física e psicológica dos atletas deverá ser monitorada de perto. Os treinamentos precisam ser ajustados para garantir que os jogadores estejam no auge de suas capacidades, prontos para enfrentar adversários que certamente vão aproveitar essa situação. A exigência física e mental será elevada, e cada jogador terá que dar o seu máximo. Além disso, o planejamento para os jogos futuros precisa ser meticuloso, com uma análise cuidadosa dos próximos adversários. Quando olhamos para a tabela, o que vemos? Uma situação tensa, onde o Palmeiras precisa não apenas somar pontos, mas fazer isso com uma certa urgência. Cada jogo se torna uma final, e a estratégia deve ser adaptativa. O Palmeiras possui um elenco talentoso, mas agora é hora de ver quem está realmente disposto a lutar por essa camisa. Como os jogadores-chave do elenco reagirão a essa pressão? O desempenho deles nas próximas partidas será crucial para a recuperação do time na tabela. Portanto, a pergunta que fica é: como o Palmeiras irá navegar por essa tempestade? Com um elenco talentoso e uma torcida apaixonada, é possível que o Verdão encontre maneiras de superar essa adversidade. O desafio está lançado, e a resposta deve vir em forma de ação dentro de campo. O futuro é incerto, mas a esperança nunca deve se apagar. Será que a resiliência do Palmeiras será suficiente para enfrentar essa nova realidade? A torcida, com seu apoio incondicional, pode ser o diferencial que o time precisa para se reerguer e lutar pelo que resta na competição. Vamos juntos, palmeirenses, acreditar na força do nosso Verdão. Agora, é hora de analisarmos o impacto dessa punição no mercado. O que essa perda de pontos significa para as futuras contratações e como o elenco pode ser moldado neste cenário? O Palmeiras, conhecido por sua estratégia de montagem de elenco, enfrenta um momento delicado. Os dirigentes palmeirenses devem estar com a cabeça a mil, pensando nas melhores formas de reagir a essa situação. A primeira pergunta que surge é: será que o clube irá se movimentar para contratar novos jogadores? Essa resposta pode ser complexa. Por um lado, a necessidade de reforços é evidente, especialmente em posições críticas. Por outro lado, a prioridade pode ser a manutenção do elenco atual e a recuperação da confiança dos jogadores que já estão no grupo. A situação do elenco se torna ainda mais relevante. Jogadores em final de contrato ou que estão sendo especulados para saídas podem se sentir pressionados, desestabilizando o ambiente interno. A pressão externa da torcida, aliada à incerteza sobre o futuro, pode gerar um clima tenso nos vestiários. É essencial que a diretoria trabalhe em conjunto com o técnico para manter o foco e a unidade dentro do grupo. Além disso, a questão financeira não pode ser negligenciada. O Palmeiras precisa equilibrar suas contas. A perda de pontos pode impactar diretamente a arrecadação de bilheteria e os contratos de patrocinadores, que estão sempre de olho no desempenho do time. Se o time não conseguir se recuperar rapidamente, isso pode afetar seriamente o planejamento financeiro para contratações futuras e investimentos em infraestrutura. Nesse contexto de incertezas, o que se pode esperar dos jogadores-chave? É nesse momento que as lideranças dentro do elenco precisam se manifestar. Jogadores experientes têm a responsabilidade de guiar os mais jovens, mostrando-lhes que, apesar da tempestade, ainda existe a possibilidade de recuperação. A força do grupo é testada em momentos como esse, e aqueles que vestem a camisa do Verdão devem mostrar que são dignos dela. A torcida, por sua vez, também tem um papel crucial. O apoio incondicional pode servir como combustível para os jogadores, ajudando a manter a moral elevada e a confiança em alta. No Allianz Parque, a energia vibrante da arquibancada precisa ser canalizada em apoio ao time, mostrando que, apesar das dificuldades, o amor pela camisa verde e branca permanece intacto. Portanto, a questão que paira no ar é: como o Palmeiras irá se reerguer financeiramente e emocionalmente após essa penalização? A resposta pode vir com a união de todos, torcida, elenco e diretoria. Que esse momento seja uma oportunidade de mostrar a força e a resiliência que sempre caracterizaram a história do clube. O futuro é incerto, mas a esperança é um sentimento que nunca deve se apagar. Agora, é hora de olharmos para a história do Palmeiras e como essa penalização se compara a outras situações similares que já ocorreram no futebol brasileiro.
O futebol é um esporte repleto de histórias, e muitas delas envolvem clubes enfrentando crises. O Palmeiras, um dos gigantes do futebol nacional, também já passou por momentos desafiadores, e essa nova penalização pode ser mais um capítulo em sua rica história. Quando pensamos em punições e suas consequências, é impossível não lembrar de casos emblemáticos que marcaram o esporte. Lembram-se daqueles momentos de glória que foram ofuscados por decisões controversas e polêmicas? O Palmeiras, em sua trajetória, já enfrentou disputas acirradas, reviravoltas dramáticas e até mesmo conflitos com a CBF, que deixaram marcas profundas na memória da torcida. A comparação com outros clubes que também sofreram penalizações pode nos dar uma visão mais clara sobre a magnitude dessa situação. Um exemplo marcante é o caso do Palmeiras em 2008, quando o clube foi punido com a perda de pontos devido a um erro administrativo. Naquele ano, o Verdão estava na briga pelo título, e a penalização quase custou a chance de levantar a taça. Mas o que aconteceu? A torcida se uniu, e o time, mesmo abalado, conseguiu se reerguer e lutar até o final, mostrando a força que vem da arquibancada. Essa superação se tornou um símbolo da resiliência palmeirense, e a lição que fica é que, mesmo nas piores situações, a união pode levar a grandes conquistas. Outro exemplo importante é a punição que o Clube Atlético Mineiro enfrentou em 2016. O Galo perdeu pontos em um campeonato e viu suas esperanças de título se esvaírem. No entanto, com uma torcida apaixonada e um elenco determinado, o time se reinventou, e a força coletiva o levou a uma recuperação impressionante. O que podemos aprender com essa história? A importância da unidade e da força coletiva em momentos críticos é fundamental. Assim como o Atlético, o Palmeiras pode encontrar a força em suas tradições, em seus torcedores e em sua história. A história do Palmeiras também é recheada de superações. O clube já teve que lidar com crises financeiras, mudanças de gestão e até mesmo rebaixamentos. Um momento emblemático foi em 2013, quando o Verdão caiu para a Série B. Muitos achavam que o clube nunca mais se recuperaria daquela queda, mas a torcida não abandonou o time. Com o apoio incondicional da Mancha Verde, o Palmeiras se reergueu, voltou à elite do futebol brasileiro e, em 2016, conquistou a Copa do Brasil, mostrando que a paixão e a resiliência podem vencer qualquer adversidade. Neste momento, é essencial olhar para o futuro. A penalização da CBF pode ser, de certa forma, uma oportunidade para reconstruir. O Palmeiras pode usar essa situação para fortalecer seu espírito coletivo, unindo jogadores e torcedores em torno de um objetivo comum, a superação. O futebol é um esporte de emoções, e a maneira como a equipe reagir a essa adversidade poderá se tornar uma história inspiradora para as futuras gerações. Além disso, a torcida palmeirense deve se lembrar de que, apesar das dificuldades, o amor pelo clube não deve esmorecer. A paixão e o apoio são fundamentais para o sucesso do Verdão, e a resiliência diante das adversidades só reforça a grandeza da história palmeirense. Portanto, a pergunta que fica é: o Palmeiras conseguirá transformar essa penalização em uma oportunidade de superação, assim como fez em outros momentos de sua trajetória? Por fim, chegamos à síntese final, onde integramos todos os ângulos que discutimos até agora e refletimos sobre o futuro do Palmeiras. A penalização da CBF, embora dolorosa e impactante, pode ser um divisor de águas na história do clube. A forma como a equipe, a diretoria e a torcida lidam com essa situação pode determinar o rumo que o Palmeiras seguirá nas próximas temporadas. O desafio agora é imenso. É fácil falar sobre a importância da união e da resiliência, mas a verdade é que cada jogador e cada torcedor precisará colocar em prática essa força coletiva. O Palmeiras tem uma rica tradição de superação, e é hora de mostrar que essa história não termina aqui. Os próximos jogos serão cruciais. O time deve se focar em suas partidas, sabendo que cada jogo é uma final e que a pressão será intensa. Cada ponto conquistado vale ouro, e a equipe precisará de um desempenho exemplar para não apenas recuperar os pontos perdidos, mas também para reafirmar sua posição como um dos grandes do futebol brasileiro. O Palmeiras já enfrentou adversidades antes e sempre se reergueu. Agora, a hora é de mostrar essa força novamente. A torcida, por sua vez, não deve vacilar. O apoio incondicional é mais necessário do que nunca.
A energia que vem da arquibancada pode ser o combustível que impulsiona o time a realizar grandes apresentações. A Mancha Verde, com seu canto e sua paixão, pode ser o diferencial que ajuda os jogadores a se superarem. É um momento em que todos os palmeirenses precisam estar juntos, como uma verdadeira família que apoia cada passo do Verdão. Com as reflexões sobre o impacto da penalização, as reações da equipe e o papel crucial da torcida, é evidente que o futuro é incerto, mas cheio de possibilidades. O Palmeiras tem a chance de se reerguer e demonstrar sua força, não apenas como um clube de futebol, mas como uma instituição que se baseia na paixão, na história e na resiliência. A união entre jogadores, comissão técnica e torcida será fundamental para enfrentar essa fase turbulenta. O que vem a seguir será um teste de caráter, e todos nós, torcedores, estaremos atentos a cada movimento. A pergunta que permanece é: como o Palmeiras irá se levantar após esse golpe? A resposta a essa pergunta será revelada nos próximos jogos, nas reações dos jogadores e na força da torcida. É tempo de unir forças e mostrar que a paixão pelo Verdão é mais forte que qualquer adversidade. Não podemos esmorecer, e a história está apenas começando a ser escrita. Que venha o próximo desafio, e que o Palmeiras mostre sua verdadeira essência em campo. Vamos juntos, palmeirenses, acreditar e apoiar o nosso Verdão, pois a luta continua e a esperança nunca morre.